pessoal, Valmir Moratelli da coluna Veja a Gente, diretamente de mais um programa aqui no YouTube para a gente poder discutir um assunto que está dominando as rodas de discussão de quem gosta de televisão e de telenovelas. Depois do sucesso de Pantanal, novela de Benedito Rui Barbosa, de 1990, que recebeu um remake agora, recente, 2022, pelas mãos do seu neto, Bruno Luperi, a TV Globo já anunciou que vai produzir um outro clássico do mesmo autor, Renascer, de 1993. E atualmente está no ar, temos mais uma releitura, aliás, de Elas por Elas, de Cassiano Gabos Mendes, de 1982. Em sigilo, a coluna Veja a Gente já adiantou aqui, inclusive, a emissora já prepara outros 2 remakes. Vale Tudo, de 1989, e Irmãos Coragem, de 70, que já teve, inclusive, um remake lá em 1995. Bom, para conversar sobre essa visita nostálgica ao passado como forma de frear o avanço faminto do streaming, hoje eu converso aqui no programa com 2 experts em telenovelas. Mauro Alencar, que é doutor em teledramaturgia pela USP, após 30 anos de TV Globo, foi contratado pela TV Cultura agora recentemente, diretor, roteirista, consultor internacional, enfim, autor do livro A Hollywood Brasileira, e integra a Academia de Arte e Ciência de TV em Nova York há mais de 10 anos, aquela que concede o prêmio do Emmy, o famoso Emmy. E aqui também, junto conosco, a jornalista Ana Paula Gonçalves, pesquisadora da PUC-Rio, autora da tese de doutorado, vamos lá, Vale Tudo e o seu período histórico, a telenovela em tempos de censura e abertura política. Já vou começar a discussão aqui, chamando o Mauro, para que ele possa conversar um pouco e trazer um pouco desse tema para a gente. De que forma, Mauro, essa quantidade, de certa forma, até absurda de remakes nos últimos tempos, acaba sendo uma boa ilustração da crise que a televisão aberta passa atualmente diante do avanço do streaming? Valmir Moratelli, meu amigo, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui nesse podcast Veja Gente. Você comentou da questão nostálgica, mas veja bem, o remake é um tema altamente contemporâneo e fundamental para a indústria do entretenimento. E a Veja, que é tão atenta a esses movimentos contemporâneos, né? Acompanho a revista Veja há décadas e te acompanho há muito tempo também. Um prazer estar com a Ana Paula Gonçalves aqui. Eu te digo que eu ando assim um pouco preocupado, por quê? Bom, primeiramente, o remake é uma estratégia da indústria desde sempre, cujo país principal é o México. Ou seja, os autores mexicanos são clássicos em retrabalhar as suas histórias por questões econômicas, questões sociais e por facilidade na empatia com a trama, mas isso no México. Agora, o Brasil surpreende por quê? Porque sempre foi um país tido como inovador da dramaturgia, em particular a partir do momento em que começou o avanço da TV Globo, nos anos 70. Bem, com isso eu compreendo essa ânsia de você resgatar títulos que já estão na memória do público, no inconsciente coletivo até certo ponto, não é? Porque tem uma geração que realmente não tem conhecimento disso. Agora, acho também preocupante porque você deixa de buscar novas ideias, novos autores, sabendo que a nossa literatura, seja romance, dramática, é extremamente rica. E o Brasil sempre se distanciou e o Brasil sempre fez frente ao mercado estrangeiro exatamente com a novidade. E agora o que se vê é o Brasil se rendendo à filosofia mexicana. Já falamos sobre isso em Terra e Paixão, isso não tem nenhum demérito, mas é apenas a importância e como o México continua sendo o país e a escola mais importante da teledramaturgia mundial. Perfeito, Mauro. Bom, tem muitos assuntos aqui para a gente poder discutir dentro dessa fala do Mauro, mas antes eu vou trazer um pouquinho da Ana Paula. Ana, você que pesquisou uma novela que é um clássico da nossa teledramaturgia, uma novela muito política, inclusive, né? Vale Tudo, de Aguinaldo Silva com Gilberto Braga e Leonor Basseres, né? Muita gente só fala do Gilberto, mas existem outros 2 autores juntos ali ao Gilberto Braga. Como é que você vê essa onda de remakes atualmente, Ana? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, trocar sobre telenovela. É uma honra estar aqui com o Mauro, um professor que ajudou muito na minha tese, nas minhas pesquisas. E eu fiquei
Observando o que o Mauro falou sobre a questão do remake, a questão que o México, ele especificamente, ele é o grande mantedor desse perfil, mas também me ative a questão de que a TV Globo, especificamente, que a gente está falando aqui de remakes da TV Globo, ela sempre trabalhou com remakes, né? A gente tem uma geração inteira que assistiu Mulheres de Areia, que assistiu A Viagem na década de 90 e que sequer imaginavam que eram remakes de novelas de grande sucesso. Irmãos Coragem também depois, enfim, grandes clássicos que voltaram às telas. Com a relação específica a Vale Tudo, que eu fiquei muito feliz quando soube, pelo Valmir, inclusive, né, pelo furo do Valmir, que vai virar um remake, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, pensativa. A minha pesquisa toda é permeada na questão da época da censura, na época da abertura política, da Constituinte. Foi um momento muito específico, um momento de muitas mudanças no Brasil. E essas mudanças refletiam muito na televisão. A televisão, que era vista de 10 brasileiros, a telenovela era vista entre 9 e 10 de 10 pessoas que tinham televisão em casa, era o principal produto e não existia essa gama de streaming, não existia, era um outro universo, era um outro mundo. Então, quando o Vale Tudo entra no ar, com uma crítica social, eu acho que, ouso dizer, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, nunca vista com tanta clareza, porque você vê ali, por exemplo, o Roque Santeiro é grande, tem uma grande política, mas é uma política muito estetizada, que a pessoa precisa ter muito, muito, muito conhecimento para entender. E Vale Tudo chega escancarando, sem analogia, sem fantasia, sem nada. Chega falando mesmo, você chega mostrando, chega a ser brutal, né? Com a abertura, com tudo, com aquela coisa muito mostra a sua cara do Brasil, né? E naquele momento específico. Eu acredito que a questão do remake, não só de Vale Tudo, mas de outras produções, Pantanal, Renascer, tem uma questão que, infelizmente, é que se tornam ainda, são novelas, são obras que ainda se tornam atuais. A gente não pode esquecer que a telenovela é uma obra aberta. Se Vale Tudo fosse um marco para a telenovela, mas o Brasil não tivesse nada a ver com o Vale Tudo da época, a política, a corrupção, todos aqueles desmandes, tudo que a gente viu na tela, que aqueles autores fizeram com maestria, talvez Vale Tudo fosse uma grande lembrança, uma reprise, um retrato de uma época. Eu acredito que Vale Tudo hoje é um remake porque a telenovela se inspira muito na realidade do Brasil. E não não que a TV Globo e as outras emissoras brasileiras não estejam ligadas no que acontece no restante do mundo, mas é que a telenovela sempre foi, e eu acredito que sempre vai ser um produto brasileiro. Eu acho que a grande veia da telenovela é essa, um produto brasileiro voltado para o público brasileiro. E se Vale Tudo ainda tem tanto espaço, ainda é tão lembrada, é porque talvez, infelizmente, ela ainda seja muito, muito atual, né? Bom, a partir dessa fala que a Ana colocou, a Ana trouxe essa importância desse produto, né, que a gente costuma tratar como o nosso maior produto de entretenimento gratuito no país, que é a telenovela. Eu queria, Mauro, retomar um pouco do que você falou agora há pouco sobre a importância da novela também do ponto de vista do México, né? Você diz, inclusive, sobre esse poder mexicano no mercado audiovisual que ainda é muito latente, muito forte. O México ainda dita as regras para as telenovelas no mundo, Mauro? O México ainda ele impera no sentido da potencialidade da produção, da narrativa fácil, da tecnologia e como isso chega aos outros países. Então, o consumo da escola mexicana ainda é preponderante. É claro que a brasileira vem em termos de novidade, de apuro estético, ou seja, essas duas raízes é que realmente movimentaram a indústria da telenovela mundial. Agora, sobre remake, o que eu dizia, que eu achei interessante a Ana Paula comentar, é que Mulheres de Areia e A Viagem são remakes até certo ponto atípicos, porque foram produções da TV Tupi, estavam esquecidas já pelo grande público, não tínhamos reprise disso, e a própria Ivani Ribeiro fez o remake, e ela própria comentava comigo que fazer um remake é como fazer uma novela nova. Não é tanto que o Sexo dos Anjos
ela não apreciava o resultado, mas foi um remake interessante, é uma novela leve, a TV Globo. Ou seja, nós temos muitos caminhos de remake. O que eu acho preocupante, por exemplo, é Renascer, que é uma novela que está ainda muito fresca, muito atual, muito bem dirigida, muito bem encenada, muito bem produzida. Você já fazer uma nova versão disso. Eu compreendo a necessidade de tratar de assuntos do agronegócio. Isso eu não tenho dúvida. Não é do mesmo modo, Irmãos Coragem. Você teria outras novelas de Janete Claire para fazer remake. Então, é isso que eu fico pensativo, ou seja, eu me questiono só isso como consumidor ou como profissional, não é? Pela grandiosidade, pelo Brasil, que sempre trouxe novidade, mas também compreendo que estamos num momento muito diferenciado de mercado. Não é? Eu já falei para o Valmir que está na hora de fazermos um seminário internacional, porque o streaming virou todo esse jogo do comércio da telenovela. Então, de tempos em tempos, você entra numa nova era. Então, eu acho até que talvez as pessoas estejam um pouco, assim, digamos, atônitas qual o caminho a seguir. Porque eu vou na China, eu vejo uma novela com 40 capítulos, e a novela, você veja a potência da Coreia hoje, ou seja, não tem mais um monopólio. Né? Ninguém detém, graças ao bom Deus, mais o monopólio. Agora, de Vale Tudo, eu também fico muito intrigado, concordo com a Ana Paula, e claro, é lamentável que ainda vivamos, e acho que é o Brasil a paz do Vale Tudo. Só que eu acompanhei a produção de Vale Tudo, por exemplo, no mercado estrangeiro, e foi um desastre absoluto. Não é? Ou seja, foi a escolha mais infeliz do mundo, Vale Tudo, porque eram questões só pertinentes ao Brasil. Eu estava em Miami e me diziam, mas como pode fazer uma produção internacional onde a filha viu o tamanho? Isso aqui é um pecado mortal, porque mãe na América Latina é uma coisa sagrada. Não é só barafunda que é aqui no Brasil. Então, é uma coisa assim tão sagrada que eles achavam um absurdo uma coprodução como Vale Tudo. E aquilo foi realmente, mudou autor, mudou ator. Olha, eu sei que foi uma coisa assim tenebrosa. É como não se fazer um remake. Eu tenho que falar isso, porque tem muita gente jovem vindo do podcast que pode trabalhar em Miami, pode trabalhar no Japão, na Colômbia, enfim. Então, você é um exemplo, realmente, assim, há que ter muito cuidado em se escolher o texto, em como você vai verter. A Ivani me falava muito bem isso, não é? Por isso que ela trouxe o Espantalho, junto com Mulheres de Areia, que foi para dar aquele ar novo das praias poluídas, porque ela me dizia, só Mulheres de Areia hoje, olha só, isso em 93, hein, Valmir? Só Mulheres de Areia seria realmente pouco para aquilo que eu pretendia. Perfeito. Ana, eu vou trazer para você, então, a questão de Vale Tudo. Vamos lá. A gente pensa em Vale Tudo, tem tantas cenas clássicas, emblemáticas, que fazem parte do imaginário popular, da história da televisão brasileira, da trajetória de vida de grandes atores que passaram por essa novela, né? E que se iniciaram e ganharam forma através da novela do Gilberto Braga. Então, eu queria que você me falasse um pouco como é que você viu essa notícia de que essa novela, desse resgate de Vale Tudo, porque Vale Tudo, eu sei que seu trabalho, eu já tive a oportunidade de acompanhar muito ele, traz muito do contexto político que o Brasil vivia naquela época que a novela foi ao ar. Quer dizer, trazer uma novela daquele contexto para o mundo contemporâneo, digamos assim, do mundo mais atual, não seria um problema? Quais são as adaptações principais que você acredita que Vale Tudo vai ter que passar? Como é que você vê tudo isso? Olha, eu analisei Vale Tudo, né? Vocês viram meu trabalho, Mauro generosamente estava na minha banca e tudo, e eu vi todo o tempo que eu analisei Vale Tudo, eu percebia em diversos momentos, em diversas passagens emblemáticas da novela, o quanto seria problemático trazê-la para os tempos atuais. E eu estou falando aí de 35 anos, se eu não me engano, né, de 89 para cá, ela vai entrar provavelmente com uns 35 anos da primeira versão. E o Brasil, apesar de... Eu já estou me contradizendo, porque eu falei que ainda é o país do Vale Tudo, da corrupção e tudo, mas ao mesmo tempo é um Brasil diferente, né? A gente muda, a sociedade mudou, a sociedade hoje
Você pega o humor, por exemplo, da década de 1900, final de 1980, que foi 89, vale tudo, início da década de 1990. O humor, a televisão, é uma outra televisão, é uma outra realidade, que bom, né? Porque a sociedade acordou para várias questões, a gente tem aí obras recentes que têm um outro diálogo, atuam de outra forma para a sociedade, e eu vejo o Vale Tudo extremamente problemático da forma como era de se apresentar hoje. E o Valmir tocou num assunto que realmente está me deixando ainda mais de cabelos brancos, que é ficar pensando, por exemplo, no elenco. Eu tenho uma dificuldade imensa de imaginar algumas pessoas, alguns personagens específicos, e aí eu digo de cara que seria a Odete e a Maria de Fátima, e as falas das duas, porque eu não consigo imaginar hoje as pessoas falando na televisão, porque a nossa sociedade ela avançou para algumas coisas e encaretou também para as outras, né? Então, o que a Odete falava, a grande verdade é que as pessoas do estilo da Odete, os grandes empresários, os corruptos, ainda falam e pensam. Mas daí para você levar para horário nobre, eu não sei até que ponto hoje em dia cabe, porque em época de cancelamento, em época de internet, é um outro universo, é um outro mundo, né? A gente vê, eu acompanhei, quando eu estava escrevendo a tese, eu acompanhei no aniversário do Canal Viva, da Globosat, a reprise do Vale Tudo, e as pessoas comentavam no Twitter muito sobre isso, porque as falas emblemáticas da Odete, a postura da Maria de Fátima, essa relação mãe e filha que o Mauro tão bem citou, né, falando do respeito, do não respeito à mãe e tudo. Então, eu acho que vai ser assim, ou vai ser uma obra muito polêmica, que eu acho que não é muito o perfil da TV Globo, ou ela vai ser muito mexida, vai ter que ter uma mudança de temática aí, se bem que a Manuela Dias ela é muito corajosa, né? Ela é uma pessoa que ela sabe mexer, e a gente vê nas obras dela, ela mexe muito com a realidade. Então, eu acho que ela vai ter que ser bem corajosa, e eu fico muito curiosa de ver como é que vão ser tratadas essas cenas, essas falas, esses personagens, assim, muito mesmo. Legal. A Ana Paula citou agora a Manuela Dias, porque vai ser a responsável, né, pelo remake. Vai pegar esse problemão que é pegar um clássico, enfim, histórico, como a gente está falando aqui, que é Vale Tudo, das mãos de Gilberto Braga, para poder adaptar para os tempos atuais desse Brasil de 2020 e poucos, que a gente mesmo está tentando entender para onde vai, né? Quer dizer, Exato. É muito problemático isso, um desafio muito grande. Agora, a Manuela Dias é um dos jovens talentos, digamos assim, que surgiram recentemente, né, nessa nova leva de autores consagrados já na televisão. Manuela que já tem trabalhos já emblemáticos aí, já apresentados. Mauro, você acredita que ainda assim faltam novos autores para entender e gostar de telenovela? Há uma crise em curso nesse sentido na Globo? Olha, primeiro eu quero parabenizar a Ana Paula, porque eu acho ela brilhante quando fala sobre os trabalhos dela. Ela sintetizou muito bem a questão de Vale Tudo e respondeu até por que Vale Tudo não funcionou no mercado estrangeiro. Tudo que me disseram e a China, a Ana Paula resumiu aqui brilhantemente. É isso. Não é? Outra coisa também que me lembrei agora, que o Gilberto Braga me dizia o seguinte: olha, quando eu fiz Dancing Days, eu fiquei devendo um grande papel a Beatriz Segal. Aí depois ele fez Água Viva e depois ele fez Odete Roitman junto com Aguinaldo Silva e a Leonor. E realmente quem fez Odete Roitman foi a Beatriz Segal. Não é? Então, isso que é fundamental, eu acho que a gente ter sempre em mente que o público consome o ator. O público não consome. Quem pega o trem vai até Madureira, vai até Bangu, eu duvido que saiba quem está escrevendo a novela A, B ou C. Por isso de conversa. Não tem a menor ideia. Tanto faz se é João, Maria ou José. Quem pega o trem não tem ideia quem é aquele autor. A pessoa consome o jeito do ator, e o ator é que faz o dia a dia daquilo que o autor está escrevendo. Não é? O ator tem uma preponderância na indústria do audiovisual, sabe, Valmir? Nunca é uma pessoa, é só culpa de um autor, de um diretor. Não, é todo um contexto filosófico, né? Todo um sistema de produção que envolve a telenovela. Então,
Por que outras emissoras, como Bandeirantes, não conseguiram ir adiante com produção de novela? E você tem, em outros países, 2, 3 empresas fortes, inclusive na Coreia, porque existe uma organização que reúne o autor, o diretor, o produtor e tem um foco centrado, um foco objetivo naquilo que você realmente pretende fazer. Não que isso seja um atestado que vai, porque o ser humano, graças a Deus, é falível e é mortal. Mas, por exemplo, eu volto a alguns mestres que eu tive, como Walter Avancini, porque Gabriela foi um êxito, porque era tudo muito coadunado, não é? E não podia esticar muito a novela, não podia ter muitos núcleos, então era muito bem pensado, muito bem trabalhado. O Walter Jorge Dust com a Avancini, com a Sônia Braga, com o Paulo Gracindo, era tudo muito perfeito. Não é como foi Selva de Pedra, como foi Pecado Capital com o Francisco Cuoco, e assim como foi Pantanal até agora, nesse remake, por exemplo. Então, é um trabalho muito interessante, que é um quebra-cabeça, e isso que é instigante, e volto a falar novamente da importância, Valmir, do seu trabalho na sua coluna Veja a Gente, da revista Veja, de você promover esse podcast para trazer luz, não é, para a indústria do entretenimento, que precisa desses debates mais do que nunca. Não é? Porque nós estamos numa nova era, numa quarta revolução industrial, e que as pessoas, claro, estão atônitas. O Mauro falou agora da quarta revolução, né? Que passa a televisão brasileira, a televisão no mundo. Sempre que a gente fala de revolução, a gente também fala de crise, porque revoluções surgem em momentos de crise. Você também enxerga essa crise atual dentro da televisão brasileira? Com certeza. Especificamente porque nós temos aqui uma emissora líder, que é a TV Globo, que tem uma dificuldade muito grande, e isso é sabido, né? Isso já é estudado, isso é pensado, em manter o seu sucesso e ainda entender o streaming, entender por que uma novela coreana, por que a Coreia está fazendo tanto sucesso. Você vê o Netflix bombando com produções coreanas e o brasileiro consumindo, especificamente o jovem, né? E não só o jovem, mas pessoas mais velhas também, que eu conheço consumindo muito. Então, a gente tem essa dificuldade, sempre fazendo um adendo que eu faço muito, que a gente também não pode falar só dentro da nossa bolha, Rio-São Paulo, porque a TV Globo e a telenovela fora desse eixo ainda é muito forte, ainda é líder de audiência, ainda tem o seu peso, especialmente porque é um produto muito querido, né? É um produto que, por mais que o Valmir, a Ana Paula, às vezes não tem tempo, não assistem a novela, mas a gente sabe quem está, não apenas por estudarmos isso, por estarmos dentro desse meio, mas a gente sempre, qualquer brasileiro sabe o que está passando, quem é o ator principal da novela, qual é a trama, a gente acaba por osmose, né, sempre sabendo, porque é um produto muito, muito popular. E essa quarta crise, essa crise, eu ouso dizer que a gente ainda está se adaptando. O mercado brasileiro, ele é muito rico, mas está se adaptando. Eu vejo uma tentativa de acertos. É claro que existem erros e acertos, como toda mudança, como toda revolução, mas voltando na questão da Manuela Dias ter sido escolhida, você vê a Manuela Dias, ela, com Amor de Mãe, ela fez uma obra completamente diferente do que nós estávamos acostumados a ver em telenovela. Nós temos a Rosane agora com Vai na Fé, que fez uma telenovela extremamente popular e política, né? Porque ela coloca um elenco em grande maioria negro, e não faz disso uma bandeira, coloca naturalmente, e eu acho isso muito legal, porque há 20, 30 anos atrás era a manchete era a Helena negra. Ali não, ali foi uma coisa do tipo, o Brasil é negro e os atores estão ali porque tem que estar, porque tem que ser representado, e porque a sociedade ou está mudando ou tem de mudar, sabe? Aí você vê a Shonda Rhimes nos Estados Unidos colocando príncipes negros, príncipes londrinos negros, e você vê toda essa mudança da sociedade, essa onda de mudança, dessa quarta onda que o Mauro está falando, e eu vejo a televisão brasileira às vezes patinando, às vezes com alguns erros, mas, no geral, o know-how de telenovela, o know-how de televisão ainda consegue sustentar bons sucessos. A questão toda, muito, que me preocupa, assim, eu digo, aliás, me preocupa, né? Como
como ser, digamos, é que todas essas novelas, quem fez essas novelas foram os atores também. Não é? Então, isso é fundamental, Valmir. Isso é a presença do ator. Não teve um autor que eu tenha tido maior intimidade, do Dias ao Aguinaldo, ao Gilberto, ao Walter Negrão. Não é? O Dias me dizia, olha, o Paulo Gracindo fez o Odorico. Eles admitiam isso. Entende? Então, o grande problema do remake é exatamente esse. Não é? Porque o autor vai vendo aquilo, inspirado, escutando, não é? Como o Dias me dizia, a Janete escutava o Cuoco e a Regina falarem em Selva de Pedra. Né? Você jogou agora a bola para a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Exatamente, deixa eu pegar como gancho isso, que eu acho que é interessante essa questão, porque a novela, como vocês lembraram, não é só uma novela, uma obra aberta, não é uma obra somente de um ator, de um autor, aliás, é de um elenco também, né? Quer dizer, tem personagens ali, tem atores que, na verdade, dão a sua vida para aquilo ali e se tornam símbolos, são confundidos na rua até hoje, quer dizer, tem tudo isso. Eu lembro de por exemplo, agora recente está se acontecendo algo muito interessante de se analisar, Mauro, com Elas por Elas, inclusive, que lá na primeira versão de 82, o Mário Fofoca. Mário Fofoca foi feito pelo saudoso Luiz Gustavo e hoje Lázaro Ramos. Quer dizer, tem um tipo físico, inclusive, totalmente diferente do Mário Fofoca, digamos assim, original, né? E o público está comprando isso. Pelo que eu tenho entendido ali nas redes sociais, o Mário Fofoca da versão Lázaro, quer dizer, o Mário totalmente diferente, bebe um pouco daquela mesma fonte. Então, acho que algumas adaptações acabam sendo felizes, né? Algumas nem tanto, como a gente viu o remake de 95 de Irmãos Coragem, que acabou adaptando para o interior de Minas e tal. E aí eu faço uma pergunta para vocês, nosso tempo está escasso, está terminando, eu sei que o assunto prolongaria, mas é muito interessante, já que a gente falou em crise, é muito interessante que talvez o grande problema dessa crise na televisão aberta, e principalmente na TV Globo por ser a emissora líder, é quem causa, aparentemente, é o streaming, né? É essa porção de empresas de streaming que chegaram com muita fome ao mercado e têm conquistado cada vez mais espaço. Porém, dentro do próprio streaming, está se querendo pegar remakes. A gente tem aí, prestes a estrear a qualquer momento na HBO, Dona Beija, que foi um clássico da TV Manchete. Quer dizer, é muito curioso que até as empresas que estão querendo se firmar no mercado vão para o streaming. E aí você falou da questão do ator, da importância do ator. Eu queria trazer essa discussão pensando em Maitê Proença como Dona Beija, que agora vai ser Grazi Massafera. Queria que vocês me falassem um pouquinho dessas mudanças. Ana Paula. Bom, Mauro, que jogou para mim. Então, Dona Beija, toda aquela época das novelas, as novelas da TV Manchete, né, que foram excelentes novelas da época, eu acho complicado, eu acho que o streaming é ousado, mas também, ao mesmo tempo, é trazer uma obra que eu acredito, eu li, que não tem qualidade técnica para ser reprisada. Eu acho que não tem nem... A novela parece que ela foi danificada, nem tem todos os episódios completos, como muitas das coisas que a Manchete fez, né? E é uma forma de trazer uma obra que foi importante, que foi emblemática, de uma nova maneira. Mas, como o Mauro tanto falou, e eu concordo muito, uma obra, uma telenovela, uma obra é muito o ator. Eu acho que a Maitê Proença em Dona Beija foi um espetáculo, né? Eu acho que é difícil imaginar, quando fala Dona Beija, vem a Maitê Proença na minha cabeça, né? Mauro, você concorda? Eu acho Dona válido, Beija, tá? no streaming é diferente? Eu acho que a Ana Paula falou, obviamente, corretíssima, e aí você tem o resgate de uma obra importante com o título original, Dona Beija, não é? Sem o I, lembrando que o saudoso Clodovil respondeu sobre Dona Beija, a feiticeira do Araxá, no programa 8800. Então, eu acho que é muito, muito bem-vinda essa adaptação. Realmente, a Beija lembra Mulheres de Areia e A Viagem na TV Tupi, você não tem mais. O que a Ana Paula comentou sobre a Maitê é o que temos dito aqui. E outra coisa também, quem dirigiu Dona Beija foi o nosso grande diretor Erval Rossano, que era expert em adaptação literária e na construção de grandes personagens femininas vindas da literatura. Ou seja, tudo tem um motivo. Não é? É o que eu falei do Avancini com Gabriela, ou seja, com Saramandaia. Tudo tem um conhecimento daquele regente, daquele maestro sobre a obra. Então, é isso que tem que ser, Valmir,
nos seus trabalhos de podcast, seja lá o que for, assim, muito, muito pensado a maneira, a economia mudando, a sociedade mudando. Isso eu acho sensacional, essa contribuição que você dá na revista Veja. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado pelo papo. Obrigado aqui pela troca de ideias aqui sobre televisão. Ana Paula e Mauro Alencar, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que a gente tem assunto aqui para vários outros programas, então eu vou querer fazer o convite para que vocês retornem em breve aqui para o nosso programa da Veja a Gente no YouTube. Tá ótimo, Valmir. Obrigada pela conversa. Mauro, um beijo em vocês. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, é isso. Conversei aqui com Mauro Alencar, doutor em teledramaturgia pela USP, e Ana Paula Gonçalves, pesquisadora e doutora pela PUC-Rio. Falamos um pouco sobre essa questão da grande crise que se abate hoje na televisão brasileira, em foco com a TV Globo por causa dos remakes, essa onda de remakes que invadiu aí essa tendência atual das telenovelas. É isso, gente. Fiquem bem. Até a próxima semana com mais um programa Veja a Gente no YouTube. Valeu, gente. Beijo. Até lá. Tchau, tchau.